E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês sobre essa notícia aqui, que foi lançado então recentemente o aparelho de ressonância magnética mais potente do mundo inteiro. Para quem não sabe, o aparelho de ressonância magnética é aquele exame de imagem no qual tu entra e fica fazendo um barulho enorme, girando alguma coisa ao teu redor. Esse é o exame de ressonância magnética. E na França agora foi liberado então o maior aparelho desses, com maior potência. E isso nos dá muita possibilidade no quesito de imagens do cérebro, né? Vamos começar então falando um pouquinho da máquina. O nome dela é Iseult. Ela é a melhor máquina de ressonância magnética no planeta e ela fica na França. Ela, por enquanto, ela está sendo apenas usada para pesquisa, então não vai ter pacientes normais regularmente visitando ela. Mas eu trouxe aqui um vídeo mostrando como que ela funciona. Então a gente aqui tem um modelo dela em 3D, tá? Ela tem mais ou menos 5 metros de diâmetro e 90 centímetros para entrar o paciente, que seria esse tubo aqui no meio. Aqui ela sendo construída, ó, ela é enorme. Olha o tamanho colossal dela aqui comparado com seres humanos. Então ela é basicamente um imã gigante, né, que fica rodando e com isso a gente vai criando imagens do cérebro, que a gente vai explicar daqui a pouco. Então como eu já disse, daqui até aqui ela tem 5 metros. 5 metros, enquanto desses 5 metros apenas 90 centímetros são pro paciente, né. Então quando a gente tá falando de onde tu entra mesmo, são dentro desses 90 centímetros. Não só isso, um outro ponto, como vocês viram, ela é enorme e ela pesa cerca de 132 toneladas. Para fins de comparação, um golzinho tem mais ou menos 1 tonelada. Então é a mesma coisa que a gente pegar esse golzinho aqui, multiplicar por 10 vezes. Aqui a gente tem literalmente 100 golzinhos, então pensa que é isso e mais um pouco. Quando a gente fala do ímã, então a gente mede isso em teslas, e então ela tem ela consegue produzir um campo magnético no valor de 11,7 teslas. As que a gente tem normalmente no hospital, no máximo, produzem até 3 teslas. Ela custou cerca de 70 milhões de euros, então é um investimento pesado que a gente infelizmente não vê muito aqui no Brasil, mas que o governo francês colocou nessa máquina. E a primeira coisa que eles colocaram para mostrar uma imagem lá foi uma abóbora, que eu trouxe aqui junto de um cérebro. Então essa é a imagem de uma abóbora junto de também do cérebro de uma pessoa. E da imagem mais recente, tem essa aqui, que é a imagem mais recente que eu encontrei, retirada do Iseult, né? Uma pergunta, então, que pode ficar é por quê, né? Por que investir 70 milhões de euros, por que o governo francês faria isso, numa máquina só para fazer imagens mais detalhadas no cérebro? Entre os possíveis usos que foram divulgados pela empresa, tá a entender, por exemplo, como o lítio influencia o cérebro. O lítio é usado, então, para tratamento de alguns transtornos mentais atualmente, mas ele é uma substância muito pequena. Então, como ele é uma substância muito pequena, tu precisa de altos valores de campo magnético para entender como que ele influencia no cérebro. Na verdade, essa é uma segunda pergunta, né? Como funciona essa máquina? E é isso que eu quero explicar um pouquinho para vocês hoje. Então vamos imaginar assim, a gente tem aqui o nosso próton, tá? Esse aqui é o nosso próton, ele possui um certo eixo de direção, literalmente como se fosse polo norte-sul mesmo. Então ele tem um polo norte e um polo sul, né? Quando a gente pensa no corpo humano, na água a gente vai ter diversos desses prótons, cada um com um sentido de direção diferente. Então pensa que aqui a gente tem alguns prótons que estão dentro da água do corpo, certo? E cada um deles tem um eixo em uma certa direção. E esses eixos são literalmente, como eu falei, norte-sul. O que acontece é que quando a gente passa eles na ressonância magnética, a gente está colocando esses eixos todos na mesma direção. Então essa é a direção do campo magnético e a gente está alocando, então, eixo de todos os prótons. Não todos, na verdade, mas uma grande maioria. Então quando a gente aloca eles numa direção, o que acontece é que a gente vai, nesses prótons que estão dessa forma aqui, a gente vai lançar uma onda de rádio. Então a máquina está criando esse campo magnético, e a gente vai mandar uma onda de rádio na direção desses prótons. Essa onda de rádio, dependendo de onde a gente está enviando ela e qual substância sendo afetada, vai fazer com que alguns prótons sejam desalinhados, então eles não vão seguir a mesma configuração dos outros. Então vocês podem notar que aqui a gente enviou uma onda de rádio e ela desalinhou o eixo desse próton para uma direção diferente. E então, quando essa onda de rádio deixar de estimular esse próton e ele realinhar com o campo magnético que a máquina está produzindo, ele vai liberar uma energia em forma de onda de rádio também, e é essa energia que a nossa máquina vai acabar captando. Essa energia liberada por esse próton que voltou ao eixo normal, que vai ser captada pela máquina e transformada numa imagem. E a gente consegue diversas imagens diferentes, porque essa onda de rádio enviada aqui, que também faz parte então da máquina, essa onda vai ser enviada diversas vezes em diversos prótons diferentes, em diversos locais diferentes do corpo. E cada vez que esses prótons desalinharem e retornarem para sua posição normal, a gente vai ter uma liberação de energia e isso vai ser captado pelo computador e transformado numa imagem.
E então a máquina depende da intensidade desse campo magnético aqui para conseguir alinhar diversos prótons. Porque o que acontece na realidade é que alguns desses prótons eles não alinham completamente. Então a gente tem alguns desses prótons ainda desalinhados porque o campo magnético não é forte o suficiente para afetar eles. Mas conforme a gente então aumenta esse campo magnético, isso força algum desses prótons a ajustar para uma orientação normal. E isso nos dá o que a gente diria então uma melhor qualidade da imagem. Então acho que deu para entender um pouquinho como é que a máquina da ressonância magnética funciona e também por que é importante que essa máquina da IZU seja criada, porque aí a gente consegue avaliar cada vez com maior qualidade como pequenas mudanças estruturais ou mudanças químicas acontecem no cérebro, inclusive em tempo real, né? Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, que vocês tenham entendido um pouquinho melhor de como funciona a ressonância magnética e por que esses avanços são interessantes para a sociedade como um todo. Se você gostou, compartilha com um amigo, curte, se inscreve e é isso aí, muito obrigado por assistir.